A paz de Cristo, irmãs. Amém. Graças a Deus, você que está em casa assistindo, seja muito bem-vinda também ao nosso encontro de crescimento. Nós estamos falando sobre os Enigmas da Alma, um livro da doutora Wilma Cunha. Então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os enigmas da alma e a transmissão geracional. Eu vou explicar, é um nome difícil, mas eu vou explicar direitinho, numa linguagem assim bem simples, para vocês entenderem. Vamos orar então? Vem cá, Lídia, para não perder Tá? Vem orar aqui. Ali, pega aquele microfone ali. Ore por nós aí para nós começarmos. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade única. Oh Deus de amor, poder e graça, visite cada um dessas irmãs que não puderam vir hoje. Oh Senhor, toma nas tuas mãos. Eu tenho certeza que querem vir, Senhor, mas alguma coisa impede. Como eu estava impedido de também vir aqui. E hoje eu sou feliz porque estou aqui, né, com as nossas queridas irmãs. Abençoa, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma bênção especial. Toma a irmã Fátima, Senhor, que cada dia mais, para a honra e glória do teu nome, está aqui fazendo a obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode entregar ela ali. Os enigmas da alma e a transmissão... Senta aqui na frente, irmã, por favor. E a transmissão geracional. Quer dizer, a transmissão de geração para geração. Pode passar aí. Eu não sei de quem são essas frases, mas assim, toda geração tem a chance de mudar o mundo, não tem? Toda geração. Esperamos que a nossa geração mude o mundo. Então, toda geração tem a chance de mudar o mundo. Cada geração se imagina mais inteligente do que a anterior e mais esperta do que a que virá depois dela. Também isso acontece. Né? Às vezes nós falamos assim, minha geração era mais inteligente. Essa geração é mais inteligente. E nós somos mais inteligentes do que a outra que vai vir. Então, são coisas que vão passando para nós ao longo da nossa vida. E essa transmissão geracional, ela é feita pela família. O que nós estamos passando para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos netos, o que nós estamos passando? Então, pode passar aí. A família... vou explicar a vocês aqui primeiro. A família, ela é responsável por passar da cultura aos valores como transmissora geracional. Senta aqui na frente, ó. Tá? Como transmissora geracional. Quem passa isso? A família. É no cenário familiar, quer dizer, dentro da família, que o ser humano recebe os valores simbólicos. Senta aqui, ó, os valores simbólicos necessários para a elaboração da transmissão psíquica, né, que nós temos na cabeça, geracional. Mas é também nela que os enigmas... Alguém lembra o que é enigma? Já foi falado aqui. O que é enigma? Os mistérios. Não é? Então, também é nessa transmissão geracional que os mistérios eles vão se entrelaçando. A dinâmica relacional, na qual os vínculos são estabelecidos, gente, atravessa gerações e entrelaça seus nós. Não tem? As famílias não têm os nós? A família tem os nós. Deixando o quê? As marcas não somente na alma. Essa transmissão geracional, ela vai entrelaçando os nós da família, os nós, né? Da família, e ela vai deixando as marcas não somente na alma, mas vai assim, como se fazendo uma inscrição somática daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, a gente assimila e a gente vai sofrendo, que denuncia o quê?
o adoecimento do corpo. Quando nós somatizamos as nossas emoções na alma, quem que adoece? O nosso corpo. Mas também o espírito é afetado, alterando a nossa conexão com Deus. Olha o que o Salmo 51, versículos 10 e 12 diz assim: Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. O rei Davi pediu o quê? Um coração puro e inabalável, porque a alma dele estava sofrendo. Então, a transmissão, eu estou procurando assim falar de uma forma bem simples para vocês assimilarem, saírem daqui entendendo, tá? Talvez esse capítulo, quem já leu o livro todo, tenha percebido que esse capítulo é o mais complicado. Eu estudei, me dediquei para procurar as palavras assim mais simples para vocês entenderem. Então, a transmissão geracional, para quem chegou agora, que vai passando, que a família faz de geração para geração, é um processo de transporte entre uma geração e outra. Todos nós que estamos aqui recebemos essa transmissão dessa geração da tua família. Você agora que está aqui, está transmitindo para a sua geração. Então, isso que é transmissão geracional. Você recebeu da tua geração, da sua avó, da sua mãe, dos seus pais, não é? Dos seus avós, você recebeu. Agora, você como mãe, como avó, você está transmitindo para a sua geração. Está claro até aí? Está claro? Então, nem sempre se recebe o mesmo que se transmite. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Nem sempre se recebe o que se transmite. Quantas vezes nós já fomos pegas falando assim, caramba, poxa, a família dele é tão boa, todo mundo é bom, e ele não presta, ele faz isso, a família não é assim. Por quê? Ele recebeu. Ele não recebeu aquilo que foi transmitido. Não assimilou, tá? Então, nem sempre se recebe o mesmo que se transmite. Às vezes, nós falamos para os nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo, não vá ali. Ele obedece? Não. Mas nós transmitimos. Não é isso que acontece? Nós transmitimos. Então, cada membro da família realizará a sua própria elaboração do conteúdo transmitido, formando assim as suas opiniões. Lídia, deixa depois que você está transitando aí, deixa depois o pessoal, quem chegar, escreve, tá? Por favor. Obrigada. Então, cada um recebe o conteúdo de uma forma. Eu posso receber uma informação da minha família e assimilar da forma que eu achar melhor. Então, cada um tem a sua subjetividade. Pode passar aí. Essa transmissão tem situações polares, cada um recebe de uma maneira. De um lado, uma geração que transforma de modo importante aquilo que recebe. Poxa, eu recebi isso da minha geração, eu vou dar importância a isso. Apoderando-se do que foi herdado a partir da sua própria perspectiva. Nós vemos, não sei se vocês lembram, de um supermercado Porcão que tinha aqui na Avenida Brasil. Alguém lembra disso? Era enorme. Aquilo foi o quê? Herdado da sua família, da sua geração. Não foi isso? Deram continuidade? Não. Deixa depois assina aí, Lídia, porque está me atrapalhando assim. Tá? Por quê? Foi herdado da família. Mas a família, a geração, deu continuidade? Não.
Porque eles tinham outras o quê? Perspectivas. Como eles receberam essa transmissão? Como a família recebeu essa transmissão? Talvez alguns membros da família tenham falado assim: eu não quero ser comerciante, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Então, aquilo que foi herdado, eu já estou falando em forma de material, de um bem material, ela não tem perspectiva. Então, isso que eu estou falando aqui, a transmissão geracional, ela vai ser feita de acordo com a sua perspectiva, daquilo que você tem, em aceitar ou não, quando nós estamos tratando de um bem físico, vamos dizer assim. Do outro lado, tem aquelas gerações que quase acatam o que foi recebido. Presta atenção, com um trabalho mínimo de transformação e um predomínio para repetir a história. Minha família é toda de advogados. Para que eu vou estudar para ser médico? Eu já tenho tudo pronto. Não tem isso? Então, eles o quê? Acatam essa transmissão geracional. Porque se acomoda. É mais fácil, já está pronto. Mas eu queria ser médico. Para que eu vou ser médico se eu já tenho um escritório pronto de advocacia? Então, tem essa geração que tem outras perspectivas e tem a geração que acata e repete a história. Nessa transmissão, então, aqui, olha, espera aí só um pouquinho, tendem a repetir ciclos das doenças e perturbações afetivas, caracterizando-se pela negatividade. Tem famílias assim também, que repete os ciclos de negatividade, de doenças, de perturbações. Pode passar aí. E essa transmissão, esse legado psíquico, ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim também. Essa transmissão pode ser boa, mas pode ser ruim. Ruim quando, por exemplo, conteúdos emocionais enterrados, que tem família que tem isso. Os conteúdos emocionais são o quê? Abafados, enterrados, por isso que eu coloquei ali. Perturbação emocional, acontecimentos traumáticos, vivenciados pelas gerações anteriores, como, olha só, suicídio, homicídio, mortes, brigas, acidentes, doenças. Tem famílias, irmãos, que herdam tudo isso. Mas esses sentimentos estão o quê? Enterrados. Ninguém fala. Acontece, mas ninguém fala. Eles não foram trabalhados. E nem foram superados, ocasionando o quê? Nas gerações que vão vir, sintomas psicopatológicos na dinâmica familiar e, frequentemente, adoecendo um dos membros. Vocês conhecem famílias que a maioria se suicida? Conhecem famílias? Muitas famílias, os membros se suicidam. Muitas famílias são pessoas que matam friamente, tragédias na família. Tragédias na família. Então, os membros da família, eles adoecem. Eles adoecem. E eles o quê? Não quebram essa geração, essa transmissão geracional. Uma maldição. É uma maldição. Falando assim, olha, todo mundo na minha família morre do coração. Todo mundo da minha família é diabético. E quase que se impõe o quê? Que você tem que aceitar, porque é da sua família, é da geração. Vocês estão entendendo isso? Então, a importância de nós quebrarmos esse ciclo. Antes de vocês chegarem, eu estava ali conversando com a Elisa, nós estávamos falando
que não tem famílias que estão sendo dizimadas pela Covid? Tem família que está morrendo um monte de gente da Covid. Eu ouvi dizer, lógico, eu não tenho certeza, eu ouvi falar que vão se fazer até um estudo no tipo de sangue, para ver se essas famílias, o que tem nessas famílias que as pessoas estão morrendo da Covid. Tem famílias que a gente sabe, eu não conheço, mas assim, de ouvir, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, morreu não sei quem. Na sua família morreram 4. Você teve Covid. Toda. Todo mundo. Então, olha, pode passar aí. Então, a família, ela é considerada a matriz. A matriz. A família é considerada a matriz e o meio de transmissão da vida psíquica entre as gerações. É a família. É na família que se transmite, tá? Ela tem um papel o quê? De destaque como intermediária nesse processo de transmissão. Então, a família, ela pode intermediar isso. Fátima, como nós podemos intermediar? Você vê, você conhece, você sabe que tem um problema na sua família, você pode o quê? Elaborar, tentar resolver, tentar superar. Você pode quebrar esse ciclo. Então, o estudo da transmissão focaliza variedades, tem vários padrões familiares que se repetem de uma geração para outra. É aquela mesmice. Mesmo que as pessoas envolvidas não percebam. Tem família que não percebe. Que a história vai se repetindo. Aquele padrão vicioso. Aquele padrão vicioso. E as pessoas continuam achando que é o karma, como algumas pessoas dizem, não é? Vocês já ouviram isso? É o karma da família. É o karma. Então, esse padrão, eu não escrevi aqui, mas depois eu me arrependi. Esse padrão, ele se define a partir, sabe de quê? Lealdades, legados, valores, crenças, segredos, ritos, mitos, que se perpetuam e fazem parte dessa história, dessa família. Olha, a maneira como a família e seus membros vivenciam as diversas etapas do ciclo vital, suas facilidades ou dificuldades ao enfrentar as demandas que acontecem, é explicada muitas vezes pelo emocional, pela parte emocional que foram herdados dos seus antepassados. Tem famílias que você percebe assim, quando elas falam, um tremor na voz, elas ficam nervosas, agitadas. Você até pensa, fala assim, pô, essa pessoa é ignorante, essa pessoa só sabe falar nervosa. Não é. São problemas emocionais que vieram dos seus antepassados e não foram corrigidos. E a família o quê? Perpetuou. A família perpetuou. Não é? Então, nós encontramos em todas as culturas, as mais diversas, a força da família em sua perpetuação. Qualquer cultura que tenha família, nós vamos ver a força na perpetuação. E os seus legados, que são transmitidos de geração em geração. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui. Nessa transmissão que eu estou falando, as lealdades é a maior força. Na transmissão geracional, não é que eu falei ritos, crenças, a lealdade, ela faz o quê? A lealdade. Que aquele sujeito da família,
ele se torne uma parte integrante da família. É a lealdade. Quando ele for fazer uma coisa assim, que é errado, o valor da lealdade que foi transmitido na sua família, gente, grita mais alto. Ele não faz. Porque aquilo, a lealdade, ela tem uma força de transmissão tão grande na família, que mesmo que a pessoa seja tentado a fazer alguma coisa que não é certo, essa transmissão da lealdade, ela vai gritar. Então, ela vai ter um compromisso de manter o sistema, aquela sensação de pertencimento. Eu pertenço a essa família. Sabe quando você faz a coisa certa e você fala assim, eu estou no lugar certo, eu pertenço a essa família, a minha família é leal. Então, você tem essa transmissão da lealdade, que é uma das transmissões mais fortes que a família pode fazer para a sua geração. Os valores, que nós falamos aqui, são aspectos que a família se preocupa em transmitir para os seus descendentes. É a ideologia familiar. Você tem que explicar os valores da sua família. Não é? Às vezes, seu filho, um exemplo, seu filho pequeno, ele chega em casa com uma borracha, uma bobagemzinha, uma figurinha que você sabe que não é dele. Você vai explicar os valores a ele, ou você vai deixar passar porque é uma simples borrachinha, que é uma simples figurinha? Tem que ser transmitido geracionalmente esse valor. Olha, não pode roubar. Não pode pegar as coisas que é do outro, do coleguinha. Ah, mas ele tem tantos, ele não precisa e eu preciso. Você tem que ensinar. Então, a lealdade e os valores, você tem que passar para a sua família. As crenças se referem a um conjunto de pressupostos em relação ao que é certo e errado. Certo e errado. Tem que incorporar isso à família. Você tem que incorporar isso à família. Nas crenças, nós podemos incluir a religião. Cada um tem a sua religião e cada um acha que a sua religião é melhor. Então, dentro daquilo que você acha certo, esses valores, essas crenças, elas têm que ser transmitidas. Elas têm que ser passadas. Logicamente, quando a pessoa está numa idade de maior idade, que tem a opção de escolher aquilo que ela quer, aí sim pode se resolver. Mas os valores você vai passar. Os mitos, não é? Quem aqui não tem mito na família, gente? Não é o presidente, não. Um mito. Um mito. Quem é um mito? Quem aqui já foi católico? Eu já fui. Quem cobria espelho quando dava trovoada? Não é um mito? As famílias passam isso. A minha avó passava isso para a gente. Chinelo virado. A mãe vai morrer. Vocês sabem que até hoje eu tenho isso, gente. Até hoje. Olha, é um mito tão grande. Hã? Do lado avesso. Sim. Nós não passamos isso, gente. Geracional. Não pode botar a chave, não pode botar a chave no seio quando está grávida, que a criança nasce com lábio leporino, não é? Então são o quê? Mitos que são passados através das gerações. E nós o quê? Incorporamos isso. Nós incorporamos isso. Os segredos, não é? As famílias não têm alguns segredos? Olha, eu estou contando isso, mas é segredo de família. Ninguém precisa saber. Então, as famílias, geracionalmente, elas passam os segredos. Os mitos, os ritos, os valores, as crenças. Qual é o melhor, mais importante? A lealdade. A lealdade, não é? Os rituais.
São cerimônias com regras determinadas que têm como função transmitir aos familiares e ensinar os membros sobre valores, atitudes e comportamentos. Isso tudo é um ritual. Você tem que fazer de valores, de atitudes e comportamentos, ritual. Isso tem que ser ensinado todos os dias. Todos os dias. Você tem uma oportunidade? Ensina. Passe isso para a sua geração. E os legados são fenômenos que revelam às gerações seguintes os principais aspectos da família atual e espera que tenha continuidade. Aquilo que você tem, que você absorveu, o legado da sua família. Você tem que passar isso para as gerações que vão vir. Aquilo que você aprendeu, você vai passando para a sua família. Não é? Tradições familiares são importantes para lembrar que cada família é única. Quem gosta de tradição familiar? Vamos citar um exemplo. Natal. Não é uma tradição familiar que reúne o quê? Toda a família. E não é importante isso, gente? Isso é muito importante. Ah, eu não gosto de Natal, eu não gosto de Ano Novo. Eu conheci uma pessoa que ela casou, o marido nunca havia comemorado um aniversário, até casar com ela. A família não tinha essa tradição. Não tinha essa tradição. E ela falou para ele, não, aqui você vai ter essa tradição. E a partir do primeiro ano de casado que eles fizeram, eles começaram a comemorar o aniversário. Então, lá na minha casa, tem essa tradição. Todo Natal é na minha casa. Aí teve um ano que uma das minhas filhas resolveu viajar. Não passou o Natal em casa. Olha, irmãs, eles ligaram para a gente meia-noite, ficaram até 1h da manhã no telefone, no FaceTime. Quando eles voltaram, eles não estavam no Brasil. Quando eles voltaram, o meu neto do meio falou assim, vovó, nunca mais eu passo Natal fora da sua casa. Ele falou, é horrível. É horrível. Então, tem a tradição. Tem a tradição. Gente, é muito importante nós cultivarmos as tradições. Eu vou deixar até aqui contigo, tá, Tânia? É muito bom nós cultivarmos as tradições. Pode falar. E a tradição, mediante cultivada dentro de você, mesmo você não querendo, você não consegue tirar. Vou te dar um exemplo. Tira a máscara. Eu sou filha única, tá? Eu moro sozinha e é tradição da minha família colocar mesa de Natal. Uhum. Todo ano, não vai ninguém na minha casa, ninguém, porque eu moro sozinha, né? Minha mãe mora longe e minha filha já tem a família dela. Quando eu olho, eu fiz a mesa de Natal. Aí, quando dá meia-noite, eu fico pensando, para que eu fiz isso tudo se não vem ninguém aqui? E quem vai comer isso tudo sou eu, sozinha, e vai tudo para a geladeira. Mas quando eu vejo, eu fiz a mesa de Natal. Falei, para que eu fiz Gente, mas você isso? deve se sentir bem, não é? Tudo bem que não tem ninguém na sua família, mas você está fazendo para quem? Não consigo Para quem que ela está fazer. fazendo? Para ela mesma. E não é bom você sentar numa mesa e tá bonita, e tá servida. É presente para você. Sabe aquele negócio assim, eu estou guardando essa toalha de banho para quando vir uma visita? Eu estou guardando esse jogo de jantar para quando vir uma visita? Gente, não faça isso. Lá em casa não tem nada guardado. Eu compro um negócio, meu marido já vai usar, eu já. Eu estou usando para mim. Eu também. Não é? Então, não vamos sair daqui com esse negócio que nós temos que guardar o bonito para a visita e a gente. A gente pode se enxugar com aquela toalha rasgada, pode sentar à mesa com uma toalha manchada. Não. Então, Tânia, você está certíssima. Você está fazendo para você. Para você. Pode passar aí. Ah, tá. Então, olha,
essas tradições, elas vão permitir que a criança se desenvolva de maneira sadia. Sadia. Eu aposto que vai acontecer isso na minha família. Eu tenho meus netos. Quando estiver em idade de namorar, se tiver uma namorada, eles não vão passar na casa da namorada, eles vão passar na minha casa. Porque sabe que é o quê? A tradição. É uma pena que quando a matriarca da família morra, muitas das vezes aquela tradição acaba, não é? A minha avó materna, ela faleceu, eram portugueses, mas tinha uma tradição. Todo domingo, gente, podia estar 50 graus de calor. Tinha o cozido português, que nós participávamos. E minha avó tinha um jardim e ela tinha um pé de hortelã. E meu avô botava, era cozido mesmo, não era sopa não, tá? Era aquele cozido português, grão de bico, tudo que tinha direito. E meu avô, eu me lembro dessa cena, meu avô ia no quintal, pegava um galinho de hortelã e enfeitava o prato. Então vocês veem a tradição. Quando meu avô morreu primeiro. Quando meu avô morreu, a minha avó já não manteve aquilo. Nós ficamos assim meio que perdidos. Para onde? O que nós vamos fazer dia de domingo? Para onde nós vamos? Sabe? Aquela coisa assim esquisita. Aí minha avó veio falecer, aí que acabou tudo. Eu tenho a minha mãe está com 91 anos. Então tem essa tradição na minha família de nós, os irmãos, nos reunirmos na casa dela. Mas eu fico pensando, será que quando minha mãe morrer, vai manter a tradição? Aí, no caso, a minha família, quer dizer, minhas filhas, meus genros, meus netos, tem a tradição na minha casa. Mas eu procuro, enquanto minha mãe está viva, manter a tradição lá também, junto com meus irmãos, minhas primas, que gostam muito da minha mãe, vai todo mundo para lá. Então, a gente faz aquela farra. Então, vocês entenderam até aqui a transmissão geracional? Ficou alguma dúvida? Tá bem mastigadinho, né? Faz. Meu esposo não é evangélico, mas ele não aceita nem o aniversário dele, ninguém ligar. Ninguém Natal lá em casa. Olha, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vai um de cada vez, tem 3. Vai tipo assim, um de manhã, vai à tarde, outro vai à noite, ou no outro dia. Ele não aceita nada, ninguém. Sabe o que é ninguém? Uhum. Ninguém. Ele vai fazer 83 anos. Só porque não tem pai, não tem mãe, não quer servir Jesus. Isso, sabe, isso me... Eu tenho que obedecer, ficar com ele. Ele é crente? Não. Não. Ó, você vê... Como é teu nome mesmo? Carlos. Não, teu... Meu, Ruth. Ruth. Você vê, Ruth. Olha a transmissão geracional desse homem. O que foi transmitido para ele? Tradição de família? Não. Ele leva isso para o casamento. Não é? Ele leva isso. Ele tem intenção. Lembra daquilo que eu falei? Que tem geração que o quê? Acata. Não é isso que eu falei? Tem geração que acata. Tem geração que quer mudar a perspectiva. Nós não falamos isso? Sim, falamos. Ele foi a geração que o quê? Acatou. Acatou. Não é? Ele acatou aquela transmissão. Ele não procurou. Imagina quantos atritos ela teve com ele, mas ele, como o cabeça da casa, ela teve que o quê? Se sujeitar. Não mudou, né? Não mudou. Porque é a geração que vai... Lembra do que eu falei? Da geração que vai o quê? Repetindo. Oi? Fez aniversário, pode ter certeza.
Cada um traz alguma coisa, até o cachorro. Participa. Faz festa. Aham. Faz festa. E mais o meu marido, nordestino do interior, ele não aceita. Eu digo, você tem todo o direito de não vir, mas não atrapalha e nem fica de cara feia. Aham. Cai fora. Porque, olha, é uma coisa tão... E precisa ver. E é foto, todo mundo se agarrando. E isso é tão... Gostoso, né? Olha, uma coisa assim, a gente fica com ansiedade, né? Aham. E essa semana minha filha faz aniversário. Essa semana... mas só a família mesmo. Aham. E se não fizer, menina, até os vizinhos, né? Falam assim, ué, não teve festa não? Porque eu moro na rua há muitos anos, Aham. né? E sabe da nossa... E é muito, muito bom. Aí, depois da festa, tem conversa fiada até... Tá. Porque- Agora vocês veem o lado. O marido dela, da Ruth, acatou a transmissão. Posteriormente, o que a Ruth fez? Acatou. Acatou. A Lídia, o marido, teve uma transmissão também antissocial. O que a Lídia fez? Mudou a perspectiva. Então, vocês estão vendo que nessa transmissão nós podemos acatar ou nós podemos querer mudar a história. Não cair na repetição. Não cair na repetição. Eu vou contar um caso para vocês. Alguns anos atrás, eu fiz um curso de cura interior com um pastor muito usado nessa área. E ele atendeu um caso, ele contou lá no curso, ele contou um caso que ele atendeu uma pessoa que o demônio se manifestou nessa pessoa, era uma paciente dele, não era crente, não era nada, ele é um psiquiatra. Essa pessoa, o diabo se manifestou nessa pessoa e manifestado, o diabo falou para ele que estava naquela família há 500 anos. Olha que geração que fez um pacto. Tem geração que faz pactos. Aí vem passando de geração em geração. Por isso, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, nós temos esse conhecimento, nós devemos quebrar todo o pacto que a nossa família lá de 500 anos, 400 anos que a gente não sabe, fez. E ninguém soube, ninguém quebrou. E aquilo vem o quê? Se perpetuando. Famílias inteiras nas drogas. Famílias inteiras na prostituição. Famílias inteiras que quebram, fazem negócio e quebram. Famílias inteiras que têm o suicídio, homicídio, não tem valor, não tem lealdade. Lógico, se nós formos fazer um estudo genealógico, a gente vai chegar talvez a 500 anos, 400 anos, não sei. Mas o diabo falou para esse pastor, que é um médico, um psiquiatra, eu estou nessa família há 500 anos. E ali ele conversou, aí ele já estava agindo não como psiquiatra, mas como pastor, e ele quebrou aquele pacto que a geração dela lá de trás fez. E a doutora Wilma, ela conta um caso dessa moça chamada Aninha. Tem aí no livro, mas eu vou sintetizar para vocês, tá? Como tem muitas que não têm o livro, eu preferi escrever, tá? Sintetizei, mas vai dar para entender. A esterilidade da Aninha começou na alma, porque ela tinha transmissões geracionais negativas. Ela tinha uma história de vida negativa. Então, ela era bem casada, bonita, cristã, participante dos trabalhos da igreja, lia muitos livros que envolviam as questões ali sobre a vida dela. Ela buscou ajuda com a doutora Wilma após engravidar e perder. Após a perda
do bebê, ela não conseguiu mais engravidar. Sua transmissão geracional, ela tinha uma transmissão geracional. Por isso fazia com que ela engravidasse e perdesse. Questões pendentes com seu pai e sua mãe que precisavam ser resolvidos. Então, vocês veem o que ela recebeu do pai e da mãe que veio interferir na vida dela de casada. Pode passar aí. Olha a fala de Aninha, olha o que ela falava. Não quero que meus filhos tenham uma mãe como eu sou hoje. Então ela reconhecia que ela não estava preparada para ser mãe. Então ela falava isso. Eu não quero ser uma mãe como eu sou hoje. Não sei como mudar. Arrancar a angústia, a tristeza, a insegurança, o medo de sofrer e o desejo de morrer. Aninha tinha isso na sua vida. Tinha o desejo de morrer. Aninha tinha angústias. Aninha tinha muitas coisas que não a favoreciam. A sua história: falta de amor, desamparo, perdas e rejeições. Tinha muitos lugares vazios de afeto, não é? Na busca o quê? De pessoas que suprissem a falta dos pais. Que número é esse aí? Esse slide que eu vou copiar daqui. Ah, está aqui, está aqui. Já achei. A falta dos pais. Ela não tinha os pais presentes. Então, isso gerou o que nela? Angústia, lugares vazios de afeto. Estava faltando afeto para a Aninha. Pode passar. Ela foi criada pela mãe, que era uma mulher independente e uma profissional bem-sucedida. Foi criada por essa mulher. Só que essa mulher sofre um acidente de carro. E a Aninha estava junto quando ela tinha 9 anos. E ela sofreu, a mãe sofreu um traumatismo craniano. E qual foi o prognóstico do médico? Viver em estado vegetativo. A mãe de Aninha, a avó de Aninha, no caso, né? A mãe da mãe de Aninha, com essa doença da filha, ela não suportou. E com 4 meses que a filha tinha sofrido esse acidente, ela morre, né? Aí a Aninha vai para a casa da avó paterna. Pode passar aí. Da avó paterna. Olha a avó paterna. Uma cultura rígida, exigente e fria. Olha os superlativos. Extremamente religiosa, radicalmente ligada a costumes, a ponto de queimar todos os ursinhos de pelúcia de Aninha, porque Deus não se agradava, porque Deus não gostava. Olha que radicalismo. Olha que radicalismo. Para uma criança passar por isso, que a avó não gostava. Então, qual a imagem que Aninha tinha de Deus? Através da avó. Que era um Deus o quê? Tirano e cruel. Ela ficou na casa da avó até que essa avó veio a falecer. Não tendo para onde ir, pode passar aí, não tendo para onde ir, ficou de casa em casa, aí foi morar com uma tia, que era irmã do seu pai, que a tratava como se ela não fosse parte da família. Olha a situação. Já adolescente, ela foi para a casa de outra tia, que era uma profissional independente, como sua mãe, e ela tinha desenvolvido uma amizade com essa tia. Mas vieram os conflitos também, as decepções. A tia manda ela embora e põe a cama de Aninha no quintal. Vocês estão vendo? O que uma transmissão geracional foi provocando na vida dessa criança, adolescente, jovem, até chegar uma mulher casada.
ela gostava de um rapaz da igreja de Aninha. O rapaz tinha até afeto por ela, da tia. Mas depois ela descobriu que esse rapaz tinha um envolvimento amoroso com a tia. Parece novela? Parece novela. Então, que sentimentos, pode passar aí, que sentimentos que Aninha carregou ao sair da casa da tia? Amor, compreensão, alegria, foi isso? Não. O que foi? Mágoas, raiva e ódio. Vocês estão vendo? Mágoas, não é? Ela andou por casas que o pai arrumava até que chegou ao ponto de morar sozinha. Olha, essa menina tinha 9 anos. Foi até morar sozinha. Sua vida começou a mudar quando ela encontrou um amigo de infância de uma igreja que ela passou a frequentar. E ela gostou desse rapaz a protegia, esse rapaz a amava. E a vida dela começou a mudar a partir desse encontro. Ele era bom, dava valor a ela, gostava dela. E eles se casaram. Milagrosamente, a mãe de Aninha se recuperou. Pode passar aí. Ah, se recuperou. Era aí, mas ainda tem a história. Lógico, com algumas sequelas. Ela teve um traumatismo craniano, com algumas sequelas. Mas ela não conseguia se relacionar com a mãe. Por quê, gente? Quando a mãe entrou nesse estado vegetativo, quantos anos a Aninha tinha? A idade mental de Aninha no relacionamento com a mãe parou ali. Parou. Ela não conheceu a mãe. Olha quantos anos essa mulher ficou vegetando. E Aninha, o relacionamento materno parou ali nos 9 anos, não é? A construção materna que Aninha fazia da mãe, aquilo não existia mais, tinha morrido. E ela ficou emocionalmente paralisada naquela idade do acidente. Seu amadurecimento ficou comprometido. Havia uma busca do pai no marido. Não tem mulher que busca o pai no marido? Tem mulher assim. Chama até de pai, né? Chama o marido de pai. Chama o marido de pai. Lógico, nem todas as mulheres que chamam o marido de pai têm essa busca. Mas grande parte tem essa busca do pai no marido. Relações não resolvidas com o pai. Em uma tentativa de viver o que não viveu com seu pai. Mas gravidez não era para a criança. Por quê? Aninha tinha parado em quantos anos? 9. 9 anos. Ela queria engravidar. Mas a sua relação com a mãe parou quando ela tinha o quê? 9 anos. Ela precisava crescer e amadurecer para poder engravidar. Além disso, ainda tinha uma fala do pai, presta atenção, quando já na meia-idade engravidou uma outra moça, porque Aninha, eu vou falar aqui, ela era relacionamento extraconjugal do pai. O pai tinha tido várias mulheres, ela tinha vários irmãos com mães diferentes, e agora o pai engravida na meia-idade uma outra mulher. E o que ele diz? Fiz outra o quê? Peraí, tá? Acho que você... Passa mais um. Ali. Não. Além disso... Não, além disso... Começa assim, além disso tinha uma fala do pai. Era aquelas 2 pontos em diante, a fala dele. Tá. Fiz outra burrada em minha vida. O pai falou, quando tinha engravidado, não sei onde que está esse coisa aí. O pai engravidou uma outra moça, quando ele tinha meia-idade, e ele fala assim, fiz outra, o quê? Burrada em minha vida. Quem foi a primeira? Aninha. Ela foi a primeira burrada.
Aí agora ele, na meia-idade, engravida outra moça. E ele fala o quê? Fiz outra. Ela recebeu. Ela o quê? Absorveu aquilo ali. Que ela era, então, a primeira o quê? A primeira burrada. A rejeição é terrível, irmãos. Ela ficou marcada em sua alma. Cultivou em seu coração que não seria o quê? Boa mãe. Porque ela tinha sido fruto de um amor? Não. Ela tinha sido o quê? Uma burrada do pai. Então, como uma burrada do pai vai ser boa mãe? Olha o que ela eternizou. Olha o que ela eternizou. Que ela era uma burrada do pai. Ela não poderia, com isso, ser uma boa mãe. O que é isso? A transmissão geracional que foi passado para ela. Ela tinha muitos referenciais negativos de maternidade, não tinha? Tinha. A mãe pensava na profissão. Era uma profissional bem-sucedida, ponto. Não era mãe. Ah? Quais ações? Aí tivemos que fazer ações muito importantes no processo de resolver o passado, porque nós temos que resolver o passado, irmãos. Nós não podemos, passou. Não tem gente que fala assim, passou. Não. Temos que resolver. Temos que resolver o passado para edificar no presente fundamentos da geração do futuro. Nós temos que fazer isso. Nós queremos fundamentar o presente, preparar o futuro, nós temos que cuidar do passado. Temos que ir lá. Eu penso assim, eu queria ser arqueóloga também. Sempre gostei de arqueologia. E uma vez na faculdade eu estava conversando com uma professora que eu queria fazer arqueologia. Eu tenho vontade de fazer arqueologia. E ela falou assim para mim, Fátima, você tinha que ser psicóloga, porque a arqueologia tem tudo a ver com psicologia. Como a gente vai tratar um paciente? Ele não está desmoronado? A gente não tem que ir lá de baixo e vir construindo. Então, o passado, irmãos, é assim. A gente não pode simplesmente tirar uma pedrinha aqui e ali, tá bom, já está limpinho. Não. Nós temos que tratar esse passado, resolver. Então, ela precisava resgatar os laços afetivos com seu pai e também com sua mãe, que era uma mulher estranha, que não conseguia, ela não conseguia reconhecer a mãe ali na infância, no seu passado. Ela não conseguia reconhecer a mãe. Ela não conseguia. Então, ela pediu à mãe, aí, porque ela quis resolver o passado. Quando nós não queremos resolver o passado, nós pulamos essa etapa do passado e a gente vai conseguir editar o presente? Não, porque a pendência ficou. A pendência ficou. Mas ela queria editar o passado, ela queria fazer um futuro novo. Então, ela voltou ao passado. Aí, no passado, às vezes, nós temos que pedir perdão. Mesmo que nós sejamos a pessoa certa. Mas nós temos o quê? Que nos humilhar. Ela estava errada? Aninha? Não. Mas eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, não sei o quê, que minha avó, minha mãe... Tá. Gente, ninguém é bom, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Todo mundo tem uma história de vida. Todo mundo. Lógico que na minha geração, ninguém nem sabia o que era psicologia, ninguém nem sabia o que era terapia para se tratar. E as pessoas foram levando o quê? A sua vida aos trancos e barrancos. Quantas pessoas foram desprezadas, achincalhadas. Porque você é assim, é assim, é assim. Mas vai ver a história. Vai ver a história. Eu falei aqui, já falei várias vezes, eu sou a mais velha de uma família de 5.
Meu pai queria um filho, um homem, primeiro. E o que eu fiz? Eu me fortaleci, porque eu tinha que enfrentar 3 homens que vieram depois de mim. Então eu tive que ficar violenta, porque eu só ganhava eles na briga, na luta. E eu levei isso para a minha vida, até que quebrou o ciclo. Falei, não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer mais isso. Porque aquela Fátima, aquela fase já passou. Já passou. Eu não falava com um dos meus irmãos. Eu pedi perdão a ele, nós voltamos a nos falar. Porque eu precisava resolver as minhas pendências do passado. Mas meu pai tinha uma história de vida também. Ele tinha uma história de vida. Ah? Sim. Mas eu estava tendo aquela necessidade. E o que a Aninha faz? Pediu para a mãe abençoar o seu ventre. Não era a coisa que ela mais desejava? Ela pediu. Pediu perdão pela ausência. Que ela estava ausente ali, aquele tempo que a mãe estava vegetando. Pelo vazio. E o que ela fez? Cuidou da mãe. Demonstrou carinho e leveza. Depois de, apesar da carga de sua alma, ser aliviada por onde? Pelo perdão. Aí, quando a mãe é perdoada, o que ela começa a fazer? A falar das suas culpas. Talvez a mãe nunca tenha entendido que ela tinha culpa. A vida tão corrida, aquela rotina de mulher bem-sucedida, não é? Trabalhando, e a filha ali não olhava a filha com aquele olhar de criança que estava precisando de um socorro, de amor, de afeto. A mãe o quê? Abriu seu coração, começou a falar das culpas, abriu seu coração por não ter estabelecido esse vínculo necessário entre mãe e filha. Porque a mãe se sentia o quê? Leve. Porque ela veio também desarmada, ela não veio falar, mãe, você fez isso, você não cuidava de mim, você me largou, eu fiquei de casa em casa. Ela falou isso? Não. Aí sim já era o quê? O passado já tinha resolvido. O que importava agora era esse resgate de mãe e filha. Era isso que a Aninha queria. Né? Então ela liberou de todas as dívidas do passado, que ficou retida no emocional dele. Irmãs, às vezes eu encontro tantas pessoas que falam assim, eu perdoei, mas quando eu olho, aquele negócio lá ainda dói. Perdoou? Não. Você liberou a pessoa das dívidas do passado? Não. Você não liberou. E isso é doença também. É adoecimento. Né? Aninha compreendeu que colocou a tia no lugar de quem? Da mãe. Porque a tia era uma mulher bem-sucedida também, antes do acidente. A mãe bonita, profissional bem-sucedida. E isso contribuiu para uma idealização que a tia fosse suprir o quê? As carências maternas. E agora, com a mãe no seu devido lugar, a Ira perdeu o seu lugar e ela pôde o quê? Perdoar a mãe dela. Porque agora ela colocou a mãe no seu devido lugar. Antes ela havia colocado o quê? A tia. Ela o quê? Se espelhou. Essa tia é igual a minha mãe, então ela vai resolver os meus problemas. E não foi o que aconteceu. A Aninha teve decepções. E o esperado, desejado e gerado espiritualmente, aí agora, pela fé e pela oração, aconteceu. O quê? Aninha engravidou. Aninha engravidou. E ela anunciou para sua mãe a fundação da descendência. Uma descendência o quê? Doente. Curada, restaurada, gerando o quê? Esperanças para um novo tempo. Então, se nós queremos que nossa geração seja curada, restaurada, perdoada, nós temos que esquecer o passado? Esquecer o passado? Resolver. Resolver. Nós temos que ir lá no passado para resolver as nossas pendências. Nós não podemos pular etapas.
depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu converso. Até porque às vezes não dá tempo. Não é? Às vezes não dá tempo. Então, além da restauração com sua mãe, também Deus já faz o pacote completo. Restabeleceu o quê? O relacionamento com o pai de Aninha. Ali o pai dela teve o relacionamento foi restabelecido, restaurado. Agora sim, Aninha tinha certeza que seria uma boa mãe para o filho, porque ela estava curada. Curada. Às vezes, irmãs, nós vemos pessoas assim, totalmente destrambelhadas. Você conhece gente assim? Pega uma criança para adotar, e a gente não fica assim, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Eu não estou falando nem de engravidar, estou falando que tem gente que pega a criança para adotar, e não tem traquejo com criança, não tem emocional sadio. Eu já vi isso. E eu ficar com pena, sabe? Ficar com pena. Até fala, meu Senhor, que não apareça nenhuma criança para você adotar. Porque vai numa leva assim, que está todo mundo adotando, quer adotar, não é? Sua cura era a impulsão, não é? A cura tem que nos impulsionar para construir uma história familiar em outras bases. É isso que nós temos que fazer. Se a nossa história familiar não tem uma base sólida, a cura, ela tem que ser a impulsão. Nós primeiros temos que nos curar. Não adianta a gente querer curar outras pessoas quando nós não somos curadas. Não é? Não adianta. Pode falar. Sem contar que toda pessoa que está ferida, ela afeta outra. Sim. Por isso que tem que ser curado. Ninguém pode tratar ninguém se não estiver curado. Muito importante isso que você falou. Sim. Muito importante isso, Kelly, que você falou. Tem pessoas feridas querendo tratar gente ferida. Já vi isso também e vocês também já viram. E muitas vezes essas pessoas não aceitam que elas são feridas, que elas precisam de cura. Elas precisam de cura. Não, eu estou bem, não são. E elas fazem isso, elas pegam as suas feridas e elas transferem para outras pessoas. Elas maltratam as outras pessoas, porque elas não são curadas. Então, a sua cura era a impulsão primordial para construir uma história familiar em outras bases, fundamentadas na palavra de Deus, para cuidar com amor e sabedoria da herança que o Senhor confiava a ela e ao seu esposo. Amor e sabedoria. Temos que ter isso, amor e sabedoria. Não adianta você ser sábia e não ter amor. Não adianta ter amor e não ser sábia. Não é inteligente que eu estou falando. É sábia. É sábia. Minha avó era uma mulher ignorante no sentido de conhecimento. Mal sabia assinar o nome. Mas era uma mulher de uma sabedoria. Que eu ficava assim, meu Deus, onde minha avó aprendeu isso? Ficava conversando horas a fio com a minha avó. Porque ela era uma pessoa sábia. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Não tem às vezes, conhecimento de bancos escolares. Não estou aqui também fazendo apologia à burrice, não, tá? Porque tem pessoas que têm conhecimento e são sábias também. Mas, às vezes, as pessoas não têm um conhecimento, mas são sábias. E é isso que nós precisamos, amor e sabedoria. Seu ventre foi o quê? Liberado para gerar. Lembra que ela estava estéril na alma? Não é? A esterilidade dela começou na alma. E às vezes a nossa também. Aí nós precisamos ser o quê? Liberadas para gerar. Não só filhos físicos, mas liberar amor, liberar paz, liberar afeto, liberar compreensão, liberar alegria para outras pessoas. Porque aí você transmite aquilo que você está sentindo. Não é? Às vezes você transmite aquilo que você está sentindo. Sim, você tem uma boa conexão. Eu tenho essa minha filha que mora fora do Rio, as pessoas lá já falam para ela.
Poxa, você chega aqui, parece que você trouxe alegria. Minha filha sempre fala alto, é alegre, ri, brincalhona. Nossa, quando eu vou lá e casou com um cara que também é assim, hiper espirituoso, quando eu vou lá, gente, é demais, assim, uma alegria, rindo. A gente ri até das desgraças. Sabe aquela pessoa espirituosa? Sabe, aquela pessoa espirituosa? Então, nós temos que ser assim, ter essa conexão. Eu já vou lá, eu já sei que eu vou rir. Eu já sei que eu vou rir, que eu vou me divertir. Não é? Então, seu ventre foi liberado para gerar, mas não somente o ventre físico. E nós precisamos gerar coisas boas para outras pessoas. Precisamos gerar coisas boas. Seu primogênito foi acolhido por uma mãe curada em sua maternidade. Ela não foi curada? Foi curada. Mas vocês perceberam a transmissão? O que provocou em Aninha? Agora ela está curada no seu ventre e na sua função de mãe. Depois, mais uma bênção, ela teve uma menina. Ela teve um menino, o primogênito, depois ela teve uma menina. E o que essa menina deu oportunidade a ela? De acolher, não é? Vivenciar a construção da identidade da sua filha. Aquilo tudo que ela passou, ela ia repetir? Não. Ela ia fazer uma nova história. Até porque ela sabia o que não fazer. Mais importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer. Gostaram da frase? Criei. Isso vocês estão entendendo? Então ela já sabia o que fazer. Agora é importante não fazer, que ela sabia o que não fazer. Vivenciou a construção da identidade de sua filha, o desenvolvimento de sua feminilidade. Porque agora essas crianças estavam vivendo num lar o quê? Com pais o quê? Amorosos e protetores. Foi isso que a Aninha passou? Não. Não foi isso que a Aninha passou. Amassadinho, sapateadinho. Então a Aninha teve uma história de vida. Teve uma história de vida. Nós temos uma história de vida. Todas nós temos uma história de vida. Todas nós. Então, a importância que nós falamos aqui, dessa transmissão geracional que eu e cada uma de vocês aqui estamos passando para a nossa geração. O que isso vai acontecer com essa geração que nós estamos dominando, que nós estamos influenciando? Então, você, Sandra, já terminei aqui. Você que está assistindo a gente, que a sua transmissão geracional possa ser de bênção, de paz, de alegria, de felicidade. Amém, irmãs? Amém? Irmãs, quando